Guilherme Afif Domingo, presidente do Sebrae Nacional, para encerrar o nosso fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan. Por favor. Cheguei de viagem esse final de semana e hoje, antes de vir para cá, eu fui ao barbeiro. Tá bom? Bom, gente, nesse encerramento, primeiro é um prazer poder participar desse encontro. Eu quero cumprimentar a Jovem Pan nas pessoas do nosso querido amigo Tutinha, Antônio Augusto de Carvalho Filho, do Marcelo Carvalho, também nosso amigo, Zé Pereira, que está por aqui, o Rodolfo Negrão, e saudar a todos os participantes deste importante evento, e eu quero cumprimentá-los pela iniciativa de falar de um tema tão importante. Até porque a gente está falando muito do empreendedorismo, nós temos que ver o empreendedorismo por vocação, o empreendedorismo por oportunidade, mas o grosso mesmo é o empreendedorismo por necessidade, no mundo real. E a grande dificuldade nossa é mergulharmos no mundo real, que ali está o grande potencial da explosão empreendedora em nosso país. E eu gostaria de colocar a vocês, e eu vou procurar ser bem rápido dentro deste bruta cronômetro que tem aqui à minha frente, e ocupar uma parte desse tempo colocando algo que eu preparei para um encontro de lideranças do sistema Sebrae em todo o Brasil, procurando diagnosticar, dar um sentido àquilo que nós estamos sentindo. Porque hoje todo mundo reclama, nós ouvimos aqui em todos os painéis o problema do ambiente de negócios. E o ambiente de negócios, para os negócios no Brasil, é hostil. Não adianta dizer que nós temos... Não, ele é hostil. Ele não é nem neutro, ele é contra. E eu vou procurar definir esse conceito, e isso tem algum tempo. Há uns 30 anos atrás, quando eu estava ainda na Assembleia Nacional Constituinte, que fui constituinte, nós dávamos uns cursos de formação política no Espaço Liberal. Inclusive, meus companheiros eram o Ives Gandra da Silva Martins, o Zé Neumann e Pinto, falando sobre a história da política, e eu procurando dar um diagnóstico do sistema econômico. E eu resgatei uma parte deste vídeo e reeditei para que a gente pudesse meditar sobre o momento que nós estamos vivendo. Não sei se tem condição de colocá-lo agora no ar. Estamos aqui no Fórum Nacional de Lideranças para debater nossa participação no desenvolvimento do país de forma inclusiva, que proporcione mais competitividade, mais inovação, mais transparência, mais eficiência para os pequenos negócios. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. O que mudou neste país nos últimos 30 anos? A nação muito, o Estado nada. Continua o mesmo, com seus vícios e defeitos. Em 1988, apresentei uma palestra que descrevia o perverso sistema de perpetuação de uma estrutura de poder que seria a grande responsável pelas crises que afetam diretamente a vida das pessoas. Os conceitos que apresentei há 3 décadas continuam extremamente atuais. Eu sempre digo que existe um fosso muito grande entre o Brasil legal e o Brasil real. Vamos tentar aqui enquadrar a realidade brasileira dentro de uma pirâmide. A primeira parte é onde está a base do nosso sistema econômico e social. Nesta palestra, eu descrevi a realidade brasileira em uma pirâmide, dividida em 3 partes. Na sua base está o que eu chamo de Brasil real.
Aqui estão as pessoas que trabalham por sua sobrevivência. Uma boa parte vive na economia informal. Nesta faixa do meio estão as empresas pequenas, médias e até as grandes e seus colaboradores que competem numa economia de mercado. Aqui estão as pequenas, as médias e as grandes empresas que vivem em regime de mercado, portanto, competindo. O regime de mercado também vale para a economia informal. Se somarmos essas duas faixas, em que encontramos a economia de mercado e a economia informal, veremos que elas representam 85% da força de trabalho no Brasil. Vamos lembrar aqui que existe também no Brasil um estranho capitalismo, que não compete e que busca o seu capital no fundo público, na caixa do governo. São dois tipos: o privado, que tem as concessões do governo, de regime cartorial, e o público, empresas estatais, que vivem à custa dos subsídios. Esse é o capitalismo incompetente, que não compete. Mas voltemos ao nosso raciocínio. Onde está localizada a crise brasileira? Está localizada aqui ou está localizada em outro lugar? A pergunta que fiz há 30 anos continua valendo hoje. Onde se localiza a crise? Não está aqui na força de trabalho. A crise está localizada no topo da pirâmide, o que eu batizei como Triângulo de Ferro. Ela está localizada no topo da nossa pirâmide. Exatamente aquilo que nós poderíamos chamar de Triângulo de Ferro. Também conhecido por Triângulo das Bermudas, porque o dinheirinho nosso que caía aqui simplesmente desaparece. E por que eu chamo de Triângulo de Ferro? Porque esse triângulo tem um poder muito forte em suas mãos. Ele tem 3 vértices que se protegem mutuamente e que faz com que o triângulo seja quase inquebrável. No vértice superior está localizada a classe governante, que eu chamo de estatocracia. A estatocracia funciona como uma força gravitacional que suga os recursos da sociedade e assim acumula o seu maior poder, que é o poder de caixa. A estatocracia justifica as suas ações escondendo seus interesses por trás de uma bandeira, que é a bandeira do social. Vocês vejam que, a torto e direito, o governo anuncia fundo disso, fundo daquilo, Fundo Nacional do Desenvolvimento, Fundo de Garantia, Fim Social, com as mais variadas desculpas para arrancar o dinheiro da sociedade, centralizar em suas mãos. Ou seja, tudo que tiver o carimbo do social é a justificativa deles para acumular ainda mais poder de caixa à custa do cidadão contribuinte. Nos outros 2 vértices estão os aliados que garantem a manutenção da estatocracia e a perpetuação do próprio triângulo. No segundo vértice está localizado o estranho capitalismo brasileiro, formado pelo setor que não compete. São empresas privadas que detêm as concessões do governo e empresas estatais que vivem à custa de subsídios. Assim como a bandeira do social blinda o vértice da estatocracia, o segundo vértice se esconde atrás de uma outra bandeira, a bandeira do nacional. Sob desculpa de proteger o patrimônio nacional, esse setor é favorecido com crédito subsidiado, incentivos fiscais e, principalmente, reserva de mercado. Esse setor foi financiado por empréstimos externos e pela captação de poupança interna, ou seja, com os recursos extraídos da sociedade. A poupança interna no Brasil está quase toda ela a serviço da manutenção desta estrutura. E hoje, para se ter uma ideia, a dívida interna no Brasil é maior do que a dívida externa brasileira. O terceiro vértice, que dá sustentação ao Triângulo de Ferro, é onde está grande parte dos políticos. Eles estão sempre diretamente ligados aos outros 2 vértices. Eles também usam a bandeira do social para defender um Estado maior e assim poder abrigar amigos, parentes, correligionários
e a máquina pública vai engordando. Confiram como isso é muito antigo. Eu garanto que você, que hoje está buscando um espaço novo, não acredita nos políticos, não acredita na política, hoje você está enojado de assistir à manipulação vergonhosa da máquina pública em proveito pessoal de grupos e até famílias. Esses mesmos políticos também defendem a bandeira do patrimônio nacional e, assim, defendem o interesse do grupo que financiou a sua campanha, seja estatal ou privado. É assim que os vértices do triângulo jogam a crise que eles provocaram nas costas da sociedade que os sustenta. E como mudar? Ora, é da base da pirâmide que nós sabemos que saem as profundas transformações da sociedade. Os governantes que não estiverem atentos a esta mutação, eles acabam caindo do cavalo. É quando terminam os processos, quando acabam os governos, quando acontecem as rupturas, porque os governantes não estavam atentos à realidade da sociedade. Como vimos, a solução dos problemas brasileiros está na organização dos segmentos da base. Ou seja, com a integração de quem é empresário, de quem é profissional liberal, com aqueles que são a massa trabalhadora e que vivem em regime de mercado. A integração desses setores é que pode promover mudanças e combater os efeitos predatórios do triângulo de ferro que ocupa toda a pirâmide. Por isso, nós temos que ajudar a organizar e formar líderes comprometidos com o desenvolvimento local e do país. O Brasil de cima para baixo não deu certo. Vamos construir um novo Brasil de baixo para cima. Interessante que isso tem 30 anos. E hoje, o que nós estamos assistindo? Uma nação pedindo passagem ao Estado. Um Estado arcaico, obsoleto, calcado em cima do corporativismo público e privado. Porque nós temos corporativismo privado muito forte. Tudo aquilo que foi diagnosticado como dificuldade, tem gente ganhando com isso, ganhando com a burocracia, ganhando com a emissão da carteirinha. Eu participei muito firmemente agora deste projeto de utilizar a biometria que está sendo feita pela Justiça Eleitoral para que ela seja estendida e utilizada para todo o setor público. Vocês não sabem a resistência dos estados, não vamos perder a nossa receita. Eu tenho que emitir a carteira. E a carteira de identidade, hoje você pode emitir 27 carteiras de identidade no estado, uma para cada, no Brasil, uma para cada estado, né? E nós temos aí fraudes e mais fraudes por dupla, tripla, quádrupla identificação. Quando um sistema único vai resolver isso, vocês não sabem a dificuldade que tivemos, a pressão que tem, porque vamos perder receita, vamos perder o poder de emitir a carteirinha. Então, isso está incutido em todos os pontos onde a gente vai mexer para diminuir a burocracia. Nós estamos avançando. Mas como é que vai corrigir isso? E aí, gente, a solução é política. Não tem como não ser solução política. Foi-se o tempo que você tinha uma intervenção militar, hoje isso aqui é uma intervenção do judiciário. Não, é o sistema político que nos representa. E eu não vi a sociedade que se rebelou tão justamente em 2013, que foi o mais autêntico dos movimentos, dizendo: vocês não nos representam. E hoje uma sociedade silente diante de uma reforma política pífia, porque a reforma política, a introdução de sistemas políticos de representação real, para que essa sociedade real que todos nós representamos, seja como empreendedores, seja como trabalhadores,
possamos levar avante o nosso projeto. É através do processo de representação política. E as pessoas falam, não, eu sou apolítico, não, eu não quero me meter em política. E vocês sabem qual o destino de quem não quer se meter em política? Obedecer os que querem. Portanto, eu sempre disse que as pessoas de bem precisam ter a mesma audácia dos aventureiros. Na política hoje nós temos, com as exceções de praxe, mas a regra da política é que nós temos muitos aventureiros. Aquele que se aventura no processo político, pega o voto e lá ele sabe que não tem relação nenhuma do voto que foi dado, né? Porque as pessoas aqui mesmo, gente esclarecida, não se lembra em quem votou. Eu que, em véspera de eleição, as pessoas me procuram, quem que eu voto, hein? Quem que eu voto para deputado? Quer dizer, não tem uma vinculação. Eu sou defensor do voto distrital. O SEBRAE hoje está em campanha pelo voto distrital, porque é esse movimento da base. Nós precisamos fazer essas alterações e devemos cobrar ainda agora a introdução do voto distrital, mesmo que seja para 2022, para nós começarmos a inverter a história da pirâmide. Nós podemos quebrar o vértice através da política. Vocês viram que ali está descrita a Lava Jato, né? Está descrito todos os que financiaram as campanhas de quem? Todos fechados dentro deste processo. Para quebrar isso, só com uma nova representação. Por isso, o empreendedorismo depende muito desta liberdade. Nós temos que soltar a nação, prender o Estado. É o Estado que está prendendo a nação. Por favor, dê licença e não atrapalhem mais. É essa mensagem que eu gostaria de trazer como representante da entidade que luta pelos pequenos. Muito obrigado.